Olá, tudo jóia? Aqui é o Edu. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre contagem de valores acima e abaixo da média no Excel. Através de algumas funções de contagem, a gente pode analisar uma determinada quantidade de dados e saber quantos desses dados, estão acima da média dos valores, correspondentes a todo o conjunto, e quantos estão abaixo da média. E é justamente isso que a gente vai aprender na aula de hoje, certo? Aqui nós temos uma planilha bem simplesinha, tá? Com o nome de alguns participantes e as vendas, desse participante aqui do lado, a quantidade em vendas. E aqui eu quero saber não a soma das vendas, mas eu quero saber quantas ficaram acima da média e quantas ficaram abaixo da média, né? Então, a média de vendas é justamente a média de todas as vendas aqui. Então, todas as vendas efetuadas, a gente vai ter uma média delas, uma média de valores, e aí o Excel vai me mostrar aqui quantas ficaram acima dessa média e quantas ficaram abaixo. Vamos então aqui para a nossa planilha de vendas, é exatamente a mesma planilha, certo? Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar a visualização. E aqui então a gente vai calcular quantas vendas ficaram acima da média, ou então quantos participantes tiveram vendas acima da média, que dá na mesma no caso aqui, porque cada participante tem um valor aqui do lado. Existem alguns tipos de função no Excel, que fazem contagem. E aqui a gente quer fazer uma contagem baseada numa condição. Para isso, existem duas funções primordiais, que são a conte.c e a conte.sys. A diferença entre as duas é que a conte.c ela vai fazer uma contagem baseada em uma única condição, enquanto a conte.sys, uma função que veio depois, vai fazer contagens baseadas em várias condições simultaneamente, quando algum dado satisfaz todas as condições ao mesmo tempo. Aqui a gente só tem uma, a gente só quer saber qual o valor acima ou abaixo da média. É uma única condição, então você pode usar qualquer uma das duas. Eu vou te ensinar a conte.c aqui, mas depois eu falo um pouquinho sobre a conte.sys também, tá? Então, eu já tenho um vídeo sobre a conte.c, então caso você queira dar uma olhadinha, tá? Você vai ficar aí nos cards do vídeo e também na descrição do vídeo, mas a sintaxe é muito simples aqui, tá? Então, a conte.c, conte.c, não esqueça do ponto, tá? Vamos abrir o parêntese aqui, e basicamente você precisa determinar o intervalo e os critérios, certo? Qual que é o intervalo? A gente pode utilizar aqui como intervalo todo esse pedaço, de B2 a B21, caso seja um intervalo fixo, no caso aqui, caso não tenha mais células a adicionar aqui posteriormente, para depois não precisar ficar modificando a minha fórmula. Ou então eu posso clicar na coluna B inteira, se eu preferir utilizar a coluna B. O Excel não vai levar em consideração, tá? No que a gente vai fazer aqui pelo menos, o cabeçalho aqui, porque se trata de um texto, e nem as células em branco, tá? Ele não vai considerar as células em branco como valores vazios, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. Então agora nós temos aqui a coluna B inteira, como referência para o meu intervalo, ponto e vírgula, e agora o critério. Agora eu preciso estabelecer para o Excel o seguinte: ok, eu vou analisar a coluna B inteira, todas as células aqui. Eu vou contar quantas células aqui existem de acordo com esse meu critério que eu vou estabelecer agora. E agora o critério é justamente fazer a média, Então a gente precisa entender qual é a média, saber qual é a média, para depois comparar se esse valor é maior ou igual à média no caso. Então aqui nós estamos definindo aqui quantos são maiores que a média. É importante que a gente defina também os valores iguais à média, porque pode ser que algum desses valores aí seja justamente igual ao valor da média deles, então ele precisa entrar também na conta. De forma lógica, é aparentemente muito simples, mas a gente vai precisar fazer uma adaptação aqui nesse critério, tá? Então, basicamente, qual que seria o meu critério? Maior ou igual. Lembrando que eu estou considerando o igual aqui também. Então, são valores que que podem ser maiores que a média, mas que também podem ser iguais, ou seja, eles entram dentro da média. Então, aqui eu estou considerando um valor que, porventura, talvez seja igualzinho, exatamente igual à média. Tá? Então, maior igual. E agora eu vou colocar aqui a função média, porque justamente eu preciso calcular a média. Então, média, sempre com acento, tá? Eu também já tenho um vídeo sobre a função média, caso você queira dar uma olhadinha. E aqui, então, a gente vai definir qual é a nossa média. A média desses valores aqui também, Então, a média de B, da coluna B toda. Então, todos os valores que estão contidos na minha coluna B. E aí o Excel vai ignorar os textos e vai ignorar também os valores em branco, ok? E agora a gente fecha a parêntese da função média, porque esse parêntese aqui é da função média, e o parêntese agora é da função conte.c. Só que aqui a gente vai precisar fazer uma pequena adaptação, tá? Porque a lógica é essa aqui. No entanto, o argumento critérios, para o Excel, a gente não vai poder misturar esse tipo de operações aqui, porque para ele, ou você coloca um texto, ou você coloca uma referência, ou você coloca um nome definido, ou uma função. Mas você não pode usar comparadores dentro
dos critérios, tá? Então você precisa separar esses comparadores aqui, né, de maior ou igual, por exemplo, das funções. Tá? Então essa é uma sintaxe que precisa ser obedecida aqui dentro, joia? Então como é que a gente vai fazer para separar? Então isso aqui para o Excel tem que ser um termo fixo, né, que ele vai juntar com isso aqui. Então na verdade a gente vai fazer justamente isso aqui, só que como os operadores não podem ser colocados aqui junto com a função, né, então a gente vai ter que separar esses dois operadores aqui. Até porque o igual também é um operador que é utilizado para o início de uma função, né, para o início de uma fórmula. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Colocar aspas duplas aqui no início, tá, no sinalzinho de maior, e aspas duplas aqui depois do sinal de igual. Né? Ou seja, o Excel vai reconhecer isso aí como um termo fixo, como um texto. E aí a gente vai ter que juntar esse texto com essa função aqui, média. Para juntar, a gente vai utilizar o sinal de concatenação no Excel, que é o e comercial. Né? Então, aqui a gente já tem nosso critério pronto. Ou seja, maior ou igual que a média da coluna B, de todos os valores da coluna B. Tá? Então, não se esqueça de que quando você for fazer algumas comparações como critério, essas comparações precisam ser ditadas para ele como texto, e aí você concatena elas com a função que você vai inserir, ou então com o intervalo, com a referência que você vai fazer, tá? Mas os comparadores sempre têm que vir de forma fixa como texto. E aí, joia, vamos dar um Enter aqui. Então, acima da média, 8. Eu tenho 8 valores que estão acima da média. Bom, e qual é a média aqui? A média aqui, ó, vamos até fazer aqui um cálculo da média, né? Só para a gente ver se realmente está funcionando, né? Então, média. E aí eu vou te mostrar as duas funções média aqui em funcionamento, tá? Então vamos supor que seja só esse intervalo aqui, de B2 a B21, tá? Então vai dar 13.359. Mas, como eu disse para você, tá? Mesmo fazendo a média da coluna inteira, BB aqui, a gente vai obter um resultado igual. Aparentemente não parece igual, né? Parece que a gente tem aqui uma quebra, mas na verdade é porque quando a gente utilizou esse intervalo aqui de referência, o Excel também buscou a formatação, né? Ou seja, arredondando aqui os meus valores para números inteiros. Mas se eu vier nesses dois valores aqui e deixar eles como geral, a gente vai ver que o número na verdade é o mesmo, tá? Então mesmo que a gente aumente as casas decimais, a gente vai ver que a média é exatamente a mesma, tá? Então nesse sentido, nesse caso, não vai fazer diferença se você selecionar esse intervalo ou a coluna inteira, desde que na sua coluna não tenha outros valores numéricos aqui que vão interferir para a média, certo? É muito importante isso também, porque se tiver uma data aqui dentro, se tiver uma hora, se tiver um outro número aqui dentro dessa coluna B, então esse número será levado em consideração para o cálculo da média, tá? Então, nesse caso específico. Ou seja, basicamente existem 8 valores aqui que são maiores ou iguais a R$ 13.358 aqui dentro, certo? E abaixo da média, basicamente a mesma coisa, tá? Então, conte.c, abre parêntese, vamos revisar, né? O intervalo é B, que é onde justamente estão os valores, né? Que precisam ser analisados. E o critério, então, novamente aqui, só que aqui a gente vai utilizar o sinal de menor, né? Então, e a gente não vai colocar o igual, porque a gente não quer que um valor igual à média apareça tanto acima quanto abaixo, né? Então, se a gente já colocou lá acima da média, então aqui a gente não vai utilizar esse valor, a gente só vai colocar os valores abaixo da média, ou seja, menores. E a gente vai colocar o sinalzinho de concatenação, então, e fazer a média da coluna B aqui agora, como a gente fez anteriormente, fechando o parêntese da função média e agora fechando o parêntese da função conte.c. Abaixo da média, então, nós temos 12 valores. Então, como a gente está levando a coluna B inteira, né, em consideração, qualquer valor que a gente digitar aqui agora, tá? Então, vou colocar um 20.000 aqui, por exemplo. Então, agora eu tenho, por exemplo, aqui em cima, 8 acima da média e 13 abaixo da minha média, né? Porque minha média agora mudou, então os valores da minha média foram alterados. Minha média agora é 13.675. Esse número está diferente, né? Porque ele está levando em consideração só a B21, né? Só até a linha 21. Ele não está levando mais em consideração a 22, né? Vou até apagar ele. Mas a minha média é 13.675, tá? Então existem 13 valores abaixo e agora 8 valores acima. Como eu disse para você, você também pode usar a conte.ces, tá? Então, eu vou utilizá-la aqui embaixo só como exemplo. Só que a conte.ces ela funciona um pouquinho diferente, porque existem vários critérios, tá? Mas, basicamente, a sintaxe, nesse caso, da conte.ces é a mesma. Eu tenho o intervalo de critérios número 1, que poderia ser a BB aqui. E agora eu tenho o critério número 1, que a gente vai utilizar aqui como a gente utilizou ali em cima. Então, maior ou igual, por exemplo, e concateno com a média, certo?
desse mesmo intervalo, né, que é de BB, fechou parêntese da média, fechou parêntese da conte.c, está vendo que o resultado é exatamente igual. Tá? Só que, como eu disse, a conte.c você pode colocar vários critérios para serem lidos ao mesmo tempo pelo Excel, certo? Aí você pode usar tanto uma quanto a outra aqui. Bem, espero que você tenha entendido. Planilhas para download na descrição do vídeo, caso você tenha alguma dúvida, alguma dica a acrescentar também, qualquer coisa que você queira comentar, fica à vontade na área de comentários do vídeo e eu te espero então numa próxima aula, beleza? Até mais!